E agora, que tal a gente concluir esse assunto sobre a grande prostituta lendo os versículos finais do capítulo 17 e todo o capítulo 18, onde a gente vai ver o aspecto econômico que a Babilônia representa, no aspecto financeiro de um governo mundial, de somente um tipo de moeda, um tipo de dinheiro. Então, vamos até Apocalipse, capítulo 17. Eu gostaria de mais uma vez relembrar quando que isso está acontecendo na cronologia do fim dos tempos. A gente leu aqui no capítulo 16 sobre as 7 taças, a gente sabe que elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, bem próximas, ou logo depois que as trombetas. As consequências e os locais que elas são direcionadas é muito próximo mesmo. Então a gente pode ir aqui para o capítulo 16, só para ler novamente esse versículo aqui. Versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. A gente tem as vozes, trovões, indo aqui para o versículo 19. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. A gente viu que isso muito provavelmente está se referindo a Jerusalém. Era a cidade que a gente teve aqui em contexto por muito tempo, especialmente na abominação da desolação. Foi aqui logo depois das testemunhas terem sido arrebatadas, uma 10ª parte foi destruída. Então a gente está se referindo aqui a Jerusalém e a gente tem outra cidade aqui. E a grande Babilônia veio lembrança diante de Deus para dar-lhe do cálice, do vinho, da fúria de sua ira. Então o foco desse vídeo vai ver tanto o aspecto financeiro como também destruição da Babilônia, que a Bíblia ensina que vai acontecer em um dia e dentro desse um dia em uma hora, ok? Então a gente vai responder também a pergunta: qual seria a Babilônia dos nossos dias atuais? A gente viu que no aspecto religioso tem conexões enormes com a Igreja Católica, não somente por conta até da questão do vinho também, que é uma igreja que ensina que consumo de bebidas alcoólicas é algo ok. Tanto que vários protestantes também ensinam que não pode ser em excesso, mesmo quando a Bíblia constantemente avisa contra o consumo. Não é para reis olemuel, não é para reis bebida forte, nem vinho, aqui parafraseando essa leitura de Provérbios, capítulo 31. Então a gente tem também Provérbios 23 e vários outros momentos onde fala para nem olhar para o vinho quando ele estiver vermelho, não ficar admirando, não ficar buscando essas coisas. Mas a Igreja Católica ensina que é ok, ensina, não, no grego diz aqui vinho alcoólico, no hebreu ensina vinho alcoólico para você beber, mesmo quando na Bíblia a gente tem todos esses versículos falando contra, e chega ao ponto até, se a gente for para Cantar de Salomão, no capítulo 8, versículo 2 ou 4, se não me engano. Deixa eu só passar aqui rapidamente, para eu não falar errado o versículo. Então a gente vai para Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Indo aqui para o capítulo 8. Ok. Cantares de Salomão, capítulo 8. Versículo 2, isso, lembrei certo. Conduzir-te-ia e levar-te-ia à casa de minha mãe, que me ensinaria, e te daria a beber do vinho aromático do suco das minhas romãs. A gente tem também um momento onde Jesus está na última ceia com seus discípulos, que ele diz: do fruto da vinha eu não beberei mais. Então ele não está falando do fermentado, ele está falando do fruto da vinha. O vinho, para ele ficar alcoólico, você precisa deixar ele fermentando para ele se tornar nessa bebida forte. Além do que, constantemente, a Bíblia fala vinho e bebida forte quando está se referindo a álcool. E em outras ocasiões, ela fala somente vinho, ou como a gente tinha aqui em Cantares de Salomão, literalmente fala do vinho do suco. Então, assim, uma proximidade muito grande. A Bíblia faz muitas vezes isso, fala uma palavra e fala logo um sinônimo. Então, é importante a gente entender essa diferenciação, porque um aspecto da grande prostituta é embebedar os reis da terra com o seu vinho. Então a gente tem também a questão do sangue dos mártires que foi derramado, as abominações que ela criou, as falsas religiões, falsas doutrinas e ensinamentos que ela criou. E vamos ver qual vai ser a consequência desse saldo aqui que essa grande prostituta vai receber sobre sua cabeça. Indo aqui ao versículo 10. E há 7 reis, 5 caíram, e um e o outro ainda não é vindo, e quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. Então aqui a gente tem 7 reis, 5 caíram,
Um é ainda no tempo de João, e o outro não é vindo. A gente está falando aqui dessa besta, desse animal que estava abaixo da grande prostituta. Então vamos só recapitular qual é este animal, ok? Quais são esses reis, no caso. Então primeiro a gente tem o Egito, depois a gente tem a Síria, Babilônia, Medos e Persas e os gregos. Esses 5 já caíram, esses impérios já passaram. Só que durante o tempo de João, a gente tem o Império Romano e ainda virá ainda chegará um novo. Então, e esse aí irá para a perdição, esse é o anticristo. E um é e o outro ainda não é vindo, e quando vier deverá continuar por um curto espaço de tempo. A gente sabe que o reinado da besta dura uns 7 anos. Durante esse período, no qual 3 anos e meio vai ser um reinado mais político e o outro vai ser um reinado mais religioso, onde ele vai proclamar ser Deus. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Então por que fala o 8º aqui agora? Porque a gente já vai ter esse governo, essa Babilônia sendo formada, e o anticristo ele vai ser como o rei dela. Ele não vai pegar o reino de uma vez e começar ele. Tipo, a gente pode observar que nos dias de hoje, a gente já tem muitos programas de unificação de somente uma moeda. A gente tem a questão que na Europa eles fazem muito de você passar para os países, você não precisa nem às vezes de um papel especial, você pode simplesmente ter esse livre trânsito. Então essa unificação, essa ideia de unificação, ela já está presente nos dias atuais e o anticristo ainda não se revelou. Então é como se ele fosse o 8º, porque ele vai chegar em um programa que já está começando, só que ele vai fazer o quê? Ele vai levar a marcha ainda para frente e acelerar mais esse processo. Então eu acredito que esse seja o motivo para falar que ele é o 8º aqui nesse momento e nos outros falar só 7 cabeças. Então, mesmo sendo o 8º, e é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda. Então eles não estão reinando no momento de João, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Estes têm uma somente e darão o seu poder e força à besta. Então esses reis estão todos unificados. Imagina que vamos supor, nos dias atuais, a Rússia, a China, os Estados Unidos, a Índia, o Brasil, a gente tem aqui a Espanha, Portugal, a Austrália, Inglaterra, Itália, todos esses reis com uma somente. Com uma somente. Todos esses políticos, todos esses presidentes com uma somente. O quão difícil que seria isso acontecer em tempos normais, quantas guerras não foram resultadas por conta de diferença, mas nesse momento eles vão todos estar dando seu poder à besta. Todos eles vão se curvar e vão estar dando glória a essa besta. Então, poder e força. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Olha que versículo maravilhoso para provar novamente a deidade de Cristo. Deus é o Senhor dos senhores. Aqui fala que o Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E ele disse-me: as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta. Então, por mais que a prostituta, por um momento, ela estava em cima da besta, vai chegar um momento onde os reis vão começar a odiar a grande prostituta. Eles vão se virar contra ela. De uma forma parecida como quando no reinado do anticristo a gente vai ter esse terceiro templo, onde vai começar o sacrifício diário, vai retornar o sacrifício diário. Então o anticristo vai estar deixando os judeus retomarem com essa prática deles. E os judeus vão aceitar o anticristo como sendo o Messias deles. Jesus Cristo disse: eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a ele vós recebereis. Porém, vai chegar um momento, na abominação da desolação, onde a gente vai ter essa destruição de Jerusalém. Então vai ser uma vira-casaco do anticristo. Ele não é uma pessoa fiel. Uma característica de um reprovado é que eles são infiéis aos pactos. Que eles são traidores, são pessoas horríveis. Então, nada vai impedir ele de falar: nossa, essa união que ele teve com a Igreja Católica até agora, essa união que ele teve com os judeus até agora, dele ir simplesmente destruir. Ele levar esses reis a destruírem e esses reis a se revoltarem. E a gente tem uma questão muito interessante também, que é feita uma comparação com prostituições aqui, que essa grande prostituta cometeu prostituições com esses reis na terra. E constantemente na Bíblia, a gente vê essa questão, que essa fornicação, é outra palavra também utilizada, não é algo associado com amor. Muitas vezes na Bíblia a gente tem até pessoas que
Por conta da fornicação, logo depois elas começam a sentir uma repugnância daquela pessoa com que elas cometerem fornicação. Então ele fala, nossa, meu amor aumentou mais e mais. A gente tem essa questão de se afastar. E aqui, é claro que no sentido espiritual, mas a gente vê que esses reis que estavam tão unidos com essa prostituta, estavam tão apaixonados, vamos dizer assim, uma paixão falsa por ela, cometendo prostituições, fornicações com ela, vão acabar desprezando e odiando a ela. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão com fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade, e concordar e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tudo bem? Então aqui no período, logo depois de João, a gente pode dizer que representava bastante a Igreja Católica, essa grande prostituta, a gente vê as conexões, e até algumas conexões que estão em par até nos dias de hoje. Agora fica a pergunta, nos dias atuais, a Igreja Católica não tem tanta influência como ela tinha na época medieval, lá ela reinava realmente absoluta, os reis eram coroados pelo Papa, tanto que chegou Napoleão e fez essa diferença que marcou bastante, porque sempre era o Papa que coroava o rei, o Papa que coroava o líder, né? Aí chegou Napoleão e tomou da mão dele. Então, hoje em dia a Igreja Católica já não tem tanto domínio, a gente tem muitas conexões aqui, mas ela é uma das maiores religiões no mundo, especialmente de denominação cristã, eu acredito que é a maior denominação cristã do mundo, mas um governo econômico assim ela não tem tanto. Então a gente vai olhar no próximo vídeo, aqui já deu uns 10 minutos, eu vou olhar no próximo vídeo essa questão no capítulo 18 sobre qual é essa Babilônia no aspecto econômico. Qual é o sentido econômico de Babilônia, esse domínio que reina sobre os reis da terra. E a gente já tem esse spoiler que ela vai terminar em destruição. Babilônia caiu, Babilônia foi dizimada. Então, muito obrigado a todos que assistiram e até mais.